Bom dia a todos e todas presentes. Vamos dar início à palestra, mas primeiramente gostaria de cumprimentar os presentes, a direção do IF, em nome do professor Gustavo Araújo, aos professores e professoras do IF que estão aqui, alunos também, e os demais alunos e profissionais de outras instituições que estão presentes. Obrigada pela presença e gostaria de enfatizar que é uma enorme alegria iniciarmos a palestra intitulada Prática Pedagógica e Currículo de Educação Física Escolar, Avanços, Desafios e Velhos Embates. O curso de licenciatura em Educação Física está bastante alegre em poder fazer parte e poder realizar essa palestra na 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, que é um dos maiores eventos literários, científico e cultural do Estado. Precisamos de mais espaços como esse para podermos fortalecer a área da educação física escolar. Só assim conseguiremos o nosso reconhecimento merecido. Teremos como convidada principal para a palestra no modelo remoto a professora doutora Gislene Alves do Amaral, que possui licenciatura em Educação Física, mestrado em Educação, doutorado em Educação. Atualmente é professora associada da Universidade Federal de Uberlândia, coordena o grupo de estudo e pesquisa sobre escola, currículo e educação física, associada ao Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, tendo sido membro do Comitê Científico do Grupo de Trabalho Temático Escola, GTT Escola, entre 1999 e 2001, secretária estadual do CBCE, Minas Gerais, entre 2005 e 2007, coordenadora do GTT Escola entre 2019 e 2021 e presidenta do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte 2021-2023. Tem experiências nas áreas de educação física, com ênfase nas áreas de currículo, formação de professores e políticas educacionais. Pesquisa temas relacionados à educação física escolar, planejamento, estratégias de ensino e políticas de formação inicial e continuada. Após a palestra da professora Gislene, teremos uma breve fala do professor Dr. Silvano Menezes dos Santos, que apresentará o mestrado profissional de Educação Física em Rede Nacional, PROEF, do IF-FAO. O professor ele é adjunto do Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal de Alagoas, docente permanente do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF, e atualmente ocupa o cargo de diretor de comunicação do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, CBCE. Ao final das duas falas, abriremos para as perguntas. E antes do início da fala da professora Gislene, peço a licença para que o nosso diretor do Instituto de Educação Física pudesse dar as boas-vindas e fazer uma breve fala. Bom dia a todos. Oficialmente o IF inaugura a presença na Bienal com a palestra da professora Gislene Amaral. Obrigado pela presença de todos, professores, alunos. Muito importante essa participação de vocês nesse evento que talvez seja um dos maiores termos educacionais e culturais do Estado país, né? Pela representatividade, e ter a professora Gislene Amaral. Prazer, Gislene. Agradeço sua disponibilidade, sua atenção, viu? Será uma grande honra para a gente recebê-la nessa palestra. Uma pena que a gente não conseguiu trazê-la, né, pessoalmente, mas fica a dívida. Pode ter certeza que, assim que possível, você virá para Maceió. Da professora Gislene, né, a Soraya apresentou muito bem, a especialista, né, nesse tema, da Universidade Federal de Uberlândia, uma linda cidade, né, Gislene? Particularmente gosto muito de Uberlândia, só não tem praia, né, mas uma cidade muito bela.
Oi? O professor Passo está falando que a gente pode levar a praia até Uberlândia. Mas é isso, pessoal. Aproveitem e obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigada, Gustavo. Penso que agora a gente pode dar início à sua fala, Gislene. Assim como o Gustavo, agradeço a sua participação. E como a apresentação ela vai ser nesse modelo remoto, qualquer problema de conexão, você pode passar uma mensagem para o meu assistente aqui, especializado, o Dr. Silvan, que a gente retoma, tá? Com a fala. Então, fica à vontade, boa palestra. Muito obrigada, Soraya. Em nome de quem também eu já cumprimento a todo mundo que veio, que foi, né? No meu caso, vocês foram até esse local. Eu estou muito feliz, muito honrada com o convite, por contribuir nesse momento. Num evento que, como vocês já destacaram, é um evento intenso, né? Eu naveguei aqui pela programação, gostaria muito de estar aí em Maceió e aproveitar um pouco mais também desse espaço incrível aí que essa Bienal Internacional está proporcionando. Espero que vocês aproveitem, transitem por outras áreas, conheçam, né, outros espaços, outras pessoas. Isso é muito importante também para a nossa formação, né, para a formação cultural, enfim, para ampliar a nossa perspectiva de compreensão do mundo. Bom, eu vou pedir que seja projetada aí a apresentação que eu preparei, Silvana, e aí você me dá ok quando ela estiver à vista de todos, para eu poder, então, direcionar aqui a minha fala. Eu vou tentar ficar dentro do tempo, já vou acionar o meu temporizador aqui, para eu não me perder aqui e a gente não ter tempo depois para conversar um pouco, né? Seria muito bom também ouvi-los. Tá ok? Bom, enquanto vai colocando o jeito e a apresentação, também quero agradecer muito ao Silvan, meu colega, querido amigo, que eu conheci na gestão do CBCE e ganhei, né, aí um grande amigo, uma pessoa maravilhosa. Vocês têm, assim, muita sorte de tê-lo aí. Então, quero aqui publicamente, Silvan, expressar aqui a minha gratidão por essa caminhada, né, que nós estamos chegando ao fim aqui na gestão do CBCE. No próximo congresso vamos encerrar essa etapa, né? Enfim, te dizer que, publicamente, que foi uma grande alegria para mim compartilhar esse espaço do CBCE com você. Tá bom? Vamos lá, então? Está aí na tela, estou vendo que já está aparecendo aqui. Gislene, você me escuta? Giz. Diga. Tá aparecendo para você a apresentação? Tá aparecendo para mim. Tá, deixa eu só ajustar uma coisinha aqui. Peraí. Também quero agradecer o pessoal que está ajudando aí, né, no suporte, som, equipamento. Eu vi que tem algumas pessoas aí trabalhando, né, para que a gente pudesse ter esse espaço aqui, né, e a gente pudesse também, eu pudesse ver um pouquinho vocês aqui mesmo na tela, né, mas vejo que é um grupo muito bom. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essas reflexões. Podemos seguir, então, Silvana? Sim, agora sim, vamos lá. Maravilha. Então, o tema, né, o título dessa minha exposição, Prática Pedagógica e Currículo da Educação Escolar, Avanços, Desafios e Velhos Embates, né, de cara já nos remonta a uma complexidade de aspectos, né, de questões, né, que poderiam ser abordadas. Então, claro, como não poderia ser diferente,
eu fiz um recorte, né, de um caminho que eu optei por trazer para vocês algumas reflexões, né, e algumas abstrações, digamos assim, né, conceituais, teóricas, para a gente pensar o currículo, a educação física e a prática pedagógica, e também uma expressão que eu vou utilizar durante a apresentação, que é o trabalho educativo, né, o trabalho pedagógico. Né? Pode passar. Então, eu elenquei 10 questões, eu chamei aí de considerações relevantes. São considerações porque elas são formulações que eu elaborei para essa apresentação, então elas são pequenas sínteses, digamos assim, de aspectos relacionados com o campo da educação, do currículo, do trabalho pedagógico, que eu considerei relevantes, não são as únicas, né? Poderíamos aqui elencar mais, mas são as que eu escolhi. Então, a primeira dessas considerações é a gente pensar a educação física como área de estudo, como campo acadêmico, que produz e reproduz conhecimentos acerca das manifestações culturais reconhecidas como esportes, jogos, brincadeiras, ginásticas, danças e lutas, construídas historicamente, bem como sobre os fenômenos a elas relacionados. Então, aqui a gente já traz de cara uma polêmica que existe no campo da produção de conhecimento, que é dizer que a educação física é uma área de conhecimento, uma área de estudo, enfim. Então, eu estou optando aí por apresentar para vocês essa perspectiva da educação física como área de estudo. Mas também a gente não pode pensar que é só isso. Ela se tornou, né, uma área de estudo, mas a educação física também é uma área de intervenção. Ela é uma prática social de caráter pedagógico que se realiza em espaços escolares e não escolares, de acordo com projetos político-pedagógicos que expressam visões de homem, mundo, sociedade, à luz de diferentes perspectivas histórico-sociais, sejam elas conservadoras, reformistas, revolucionária, excludente, inclusiva, enfim. Então, a educação física, como área de intervenção, ela se localiza no âmbito da totalidade social, então é uma atividade humana, né, que vai se realizar aí em espaços escolares e não escolares, e ela traz, né, essas formas de intervenção na educação física trazem consigo essas visões, né, do que é o ser humano, como é que ele pode ser compreendido, como é que a vida humana surge e se desenvolve, tanto do ponto de vista filogenético, quanto do ponto de vista ontogenético, né? Como é que as configurações histórico-sociais vão engendrando, né, modos de ser do ser humano, né, modos de ser das atividades humanas, e vai surgir, então, já na modernidade, uma área de intervenção que vai ser denominada educação física. Lembrando que ela não começa, né, não é reconhecida de imediato por essa expressão educação física, né? Nós temos um momento em que a ginástica é a atividade, principalmente, que vai trazer o caráter de cientificidade, né? Porque depois a gente vai chamar, englobar aí nessa expressão educação física. Pode passar, Silvana. Uma terceira consideração, que a produção de conhecimento em educação física se dá a partir das chamadas ciências-mãe, as biológicas, da saúde, sociais, humanas, exatas, orientada por paradigmas científicos, positivismo, a fenomenologia, o materialismo dialético. Alguns acrescentariam os paradigmas pós-críticos ou pós-modernos, com suas respectivas concepções epistemológicas e teórico-metodológicas. Então, aqueles e aquelas que nos dedicamos a produzir conhecimento nessa área de estudo de intervenção denominada educação física, o fazemos nos apropriando dos aportes das ciências, né? das ciências chamadas ciências-mãe, ou de algumas disciplinas científicas, como no caso da fisiologia, da biomecânica, né? Da sociologia, da filosofia. Né?
Então, isso é importante para a gente pensar no cenário de complexidade, né, e dinamismo que se estabelece nesse processo de produção de conhecimento na educação física. A quarta consideração, a gênese da prática social denominada educação física se dá fora do ambiente escolar. E é nele incorporada a partir do final do século XIX, no momento em que se organizavam os sistemas nacionais de ensino em vários países, inclusive no Brasil. Então, o que nós conhecemos como educação física na escola traz como sua bagagem, né, como seus elementos de gênero e desenvolvimento, uma composição, uma configuração do âmbito da ginástica, posteriormente do âmbito da instituição esportiva, né? No ambiente escolar, ao se desenvolver formas de se relacionar à educação física com o currículo, com a prática pedagógica, com as finalidades e funções sociais que a instituição escolar vai adquirindo, né, ou vão sendo atribuídas a ela nos sistemas nacionais de ensino. Então, nós já estamos falando de um contexto bem mais recente, do século XIX para cá. Né? Pode ir, Silvana? Quinta consideração. Quero fazer um parênteses aqui. Vocês vão observar que cada uma dessas considerações poderiam se tornar uma palestra. Né? Então, eu estou instigando aqui, a forma como eu consegui, da melhor forma possível, questões relevantes, né, que considero assim, como pano de fundo, como um panorama, né, e para a gente ter uma noção da importância da gente estar se debruçando, né, na perspectiva de tentar compreender esse amplo universo, né, teórico que nos permita, né, pensar as questões do currículo e da prática pedagógica. Então, a quinta consideração, a trajetória da educação física nos currículos escolares foi influenciada pelas instituições médica, militar e esportiva. Isso aí, os estudos sobre a história da educação física nos currículos escolares, já nos apontam. Né? E essa é uma discussão bastante que foi feita de forma muito intensa na área da educação física, principalmente na década de 80, né? Quando então o chamado movimento crítico, o movimento renovador na área, representou um projeto de intenção de ruptura. Quem usa essa expressão intenção de ruptura, né, que recentemente, inicialmente o Molina, e depois também o Marcelo Húngaro tem usado um pouco essa expressão, né? Uma intenção de ruptura da educação física com esse passado conservador. Né? Desculpa, eu falei Molina, mas é Medina. Agora que eu me toquei que eu usei o autor errado, é o Medina, né? Que vai trazer lá na discussão da educação física, cuida do corpo e mente. Né? Aquele trocadilho que ele faz ali com a ideia da mente e da mentira. Né? Então, esse projeto de intenção de ruptura se deu em função da constatação de que essas influências das instituições médicas, militares e esportivas configurou e conformou a educação física nos currículos escolares numa perspectiva muito conivente ou de confluência, né, com uma sociedade autoritária, uma sociedade fragmentada, uma sociedade de classes capitalistas. Né? Então, esse contexto de denúncias e de constatações produziu o chamado movimento crítico. Esse movimento crítico, essa expressão não significa que os autores desse chamado movimento crítico pensavam na educação física, ou mesmo as denúncias, a partir de um mesmo viés teórico. Ao contrário, foram diferentes perspectivas, né, teórico-metodológicas que foram utilizadas aí naquele momento para construir a crítica à educação física tecnicista, a chamada educação física tradicional, centrada no modelo da aptidão física. Né? Isso também, eu imagino que
os estudantes presentes aqui devem ter em algum momento da sua graduação estudado esse movimento renovador, né? Não sei quantos já percorreram aí alguns períodos, aí, alguns anos do curso, e já tiveram contato com esse debate, mas é muito importante, na formação inicial, a gente pensar e conhecer o que foram, né, esses momentos históricos aí que a área de educação física viveu na sua chamada crise de identidade, né, e os desdobramentos disso até os dias de hoje. Uma sexta consideração. O debate acerca da legitimidade e da legalidade da educação física como componente curricular, que se estabeleceu a partir de meados da década de 90, a gente vai se lembrar do debate aí da luta pela inserção da educação física na LDB, né, como componente curricular e não como uma atividade, né, como componente curricular obrigatório. Então, nós vivemos aí, né, esse período da década de 90, vamos nos lembrar, e também temos muitos registros aí, né, de pesquisa que nos ajudam a compreender o que foi esse debate acerca da legitimidade e legalidade. E esse movimento, esse processo, deslocou as preocupações dos pesquisadores para a busca da especificidade da educação física no currículo escolar, né? Então, nós tivemos aí a produção de uma série de concepções e tendências pedagógicas. Alguns autores vão utilizar a expressão abordagem de ensino, né? Então há aí também uma polissemia, né? na forma como são tratadas, né, essas produções. Né? Eu usei aqui concepções, tendências pedagógicas. Né? E aí também alguns autores vão classificar em críticas, não críticas, propositivas, não propositivas. Há aí também um cenário, né, para a gente conhecer os desdobramentos aí desse processo de discussão acerca da legitimidade e legalidade da educação física, da sua especificidade do currículo, de qual é a tarefa, temos o que ensinar, afinal, temos o que ensinar, né, quais são os conteúdos da educação física no currículo. Né? Pode passar, Silvano. A sétima consideração, algumas dessas abordagens ou dessas tendências, né, se tornaram amplamente conhecidas e passaram a ser referência em algumas propostas curriculares que foram sendo gestadas aí nos anos 2000. A gente vai encontrar, e aqui eu trouxe 3, mas outras poderiam ser colocadas, mas aquelas que se destacaram, referências em propostas curriculares oficiais, sejam elas estaduais, municipais, daquele período. Né? Mas também hoje elas ainda são tendências pedagógicas, né, importantes para serem conhecidas e compreendermos, né, os pressupostos dessas tendências, né, que eu apresentei aí a desenvolvimentista, que tem como Lugo Otani seu principal expoente, a crítica superadora, que aparece aí, tem o marco, né, no seu livro coletivo de autores. Alguns desses autores, inclusive, continuaram, né, nas suas produções desenvolvendo essa perspectiva crítica superadora. A crítica emancipatória do professor Eleanor Kuntz. Então, nós vivemos aí, né, tivemos nesse momento uma intensa busca de pressupostos que reafirmem a educação física como matéria científica na perspectiva de transformar ou de conservar o já existente. Né? Então, aí encontramos aí as análises que vão identificar quais dessas tendências pedagógicas vão se localizar num campo mais conservador, mesmo fazendo a crítica à abordagem da aptidão cívica, né? Vão apresentar essas críticas sem a perspectiva de superação da sociedade capitalista, daí o seu caráter mais conservador, e aquelas que vão apresentar uma perspectiva, né, um atrelamento, um engajamento, né, na busca de transformações sociais objetivas aí para a superação
desse modo, né, da ordem social vigente. Uma oitava consideração, com o processo de globalização, mundialização do capital, as perspectivas que apontavam para uma crítica mais radical da sociedade capitalista vão perdendo espaço para outras perspectivas que explicitamente defendem essa sociedade e para outras que se autodenominam críticas, porém se tornaram funcionais ao metabolismo societário do capital. Então, nós temos alguns pesquisadores que recentemente, recentemente eu digo, de 10 anos para cá, né, a partir de 2015, vão mostrar um pouco, né, vão investigar esse universo das produções pedagógicas, né, da educação física, e vão mostrar o deslocamento de algumas preocupações para o âmbito da identidade do sujeito, da identidade do aluno, da identidade do professor, do saber do professor, das questões que dizem respeito à subjetividade do indivíduo, como é que se desenvolve essa subjetividade e quais as contribuições da educação física no currículo escolar para o desenvolvimento da subjetividade. Então, temas e questões que as chamadas teorias críticas, né, principalmente aquelas de inspiração materialista, marxista, não colocavam, né, porque pensavam, então, o processo de desenvolvimento societário, uma perspectiva de totalidade, então, olhar e entender a instituição escolar e, portanto, o currículo escolar, e no currículo escolar, o componente curricular da educação física, como também engajado nessa busca de soluções e de formação de uma consciência crítica sobre a realidade vivida principalmente pelas classes trabalhadoras, né, o ensino plural pensando na heterogeneidade, né, que hoje a expressão classe trabalhadora no singular já não dá conta mais, né, mas principalmente na expressão das classes trabalhadoras no universo do conhecimento científico, do conhecimento historicamente elaborado e acumulado pela humanidade. Vamos para frente. Temos mais duas considerações. Nas últimas décadas, a produção de conhecimento sobre educação escolar tem sido marcada por uma forte influência das chamadas teorias pós-modernas, que embasam as pedagogias do aprender a aprender. Um lema defendido pelo movimento escola novista, né? Já na sua gênese, se a gente pegar, por exemplo, o manuscrito dos... Nossa, perdi a expressão aqui. Dos pioneiros da educação. Escapou aqui o termo. O manuscrito dos pioneiros da educação, ou as reflexões, né, as contribuições trazidas pelos pioneiros da educação no Brasil, já se falava lá da ideia de aprender a aprender, é um lema, que depois é um lema que vai sendo desenvolvido no campo das chamadas pedagogias ativas, né, aprendizagem significativa. Então, é um campo de discussão sobre o trabalho pedagógico que, de certa forma, vai deslocar o eixo do ensino para a aprendizagem, do professor, né, para o estudante. E, conforme algumas análises que eu endosso, ao fazer isso, acabam separando, né, uma unidade que era tratada no campo da teoria crítica como uma unidade dialética, o ensino e a aprendizagem. Né? Então, a gente percebe que você pega os livros, artigos, que falam sobre isso, e vai fazendo um acompanhamento histórico, a gente vai percebendo que o binômio ensino-aprendizagem, em algum momento, ele desaparece. E a aprendizagem, ela se torna a grande questão a ser resolvida. Né? E aí a questão como é que se dá a aprendizagem sem ensino. Né? O fato é que há aqueles que defendem que há aprendizagem sem ensino. Né?
E aí talvez a tarefa do professor já não seja mais tão relevante. Né? Mas, enfim. Então, esse lema, Escola Novista, ele ganha um novo vigor na retórica de várias concepções educacionais contemporâneas, especialmente no construtivismo, né? No socio-interacionismo, né? Inclusive colocando Vygotsky, né? a psicologia histórico-cultural do Vygotsky nesse contexto aí. E aí a gente chama atenção aqui para um livro do Newton Duarte, né? Aprender a Aprender, e ele vai fazer uma crítica às apropriações neoliberais da psicologia histórico-crítica de Vygotsky. Para quem quer compreender um pouco melhor, é um livro imperdível. Né? E a 10ª consideração, na concepção crítica e revolucionária, a questão central não está necessariamente na busca de legitimidade da educação física no currículo escolar, mas a pergunta sobre sua necessidade histórica. Então, veja, na sociedade de classes, as necessidades sociais são, em regra, antagônicas, porque há contradições, né, entre as classes sociais, e, portanto, a pergunta é qual projeto histórico objetivamos? Então, há aqui uma retomada, né, na educação física. Alguns grupos, né, têm se destacado atualmente por serem grupos de estudo, né, grupos de pesquisa, de formação continuada, interessados em desenvolver na educação física, né, ou na teoria pedagógica da educação física, essa perspectiva crítica e revolucionária, que no Brasil tem como grande referência, né, a pedagogia histórico-crítica, fundada, né, por Beneval Saviani e desenvolvida por diversos outros autores, né, da área aí da educação. Então, a identificação das necessidades históricas de uma classe, historicamente considerada uma classe explorada e excluída de determinados acessos a bens sociais, bens culturais, perguntar sobre as necessidades históricas é compreender como é que nós chegamos, né, a esse contexto, né, de fragmentação do indivíduo, do sujeito, fragmentação da vida, né, fragmentação do conhecimento, né, e fragmentação da nossa própria subjetividade. Bom, eu estou apertando a tecla aqui, tentando abaixar a apresentação. Silvano, abaixei para mim, por favor. Então, eu fiz aqui um esboço, que é um esboço bastante singelo, digamos assim, para colocar muita coisa. Né? Então, fica aqui uma tentativa. Né? Eu gosto muito de usar esses esquemas, assim, que eles nos ajudam a trazer para uma representação, né, aqui, uma série de elementos. Né? Então, nós estamos pensando no trabalho pedagógico, na prática pedagógica, né, quer dizer, naquilo que a gente faz, aquilo que nós fazemos e deveríamos fazer no contexto escolar, né, que é o nosso foco aqui. Estou chamando aí de trabalho pedagógico, né? Ou seja, é além da prática pedagógica, todo o trabalho que se coloca em movimento para produzir alguma coisa. Né? Vamos falar sobre isso então também. Então, o trabalho pedagógico, onde se realiza essa prática, ou o trabalho educativo, ele sempre vai estar informado, explícita ou implicitamente, consciente ou inconscientemente, por concepções de sociedade. O que é a sociedade? Ela é um conjunto de indivíduos, como diria o Norbert Elias, né? A sociedade dos indivíduos, né? O que é a sociedade? Ela é um resultado espontâneo, quase que natural, né? Dos modos de ser humano, né? Ao longo da história. Ela é a representação de múltiplas culturas, né? E dentro de uma mesma sociedade, muitas culturas. O que é a sociedade? O que é a escola? Qual é a gênese de desenvolvimento dessa instituição
que por mais que se digam que está defasada, destroçada, né, ainda não se criou nenhum outro espaço social, nenhuma outra instituição social que possa cumprir a tarefa com todos os limites, todas as dificuldades, todos os problemas, a tarefa social que a escola cumpre. E ela inicia a sua tarefa social com uma perspectiva, com um momento histórico, que a gênese, né, da escola pública na sociedade contemporânea, tem inclusive um livro do Gilberto Alves, né, a produção da escola pública contemporânea, é maravilhoso esse livro. Ele vai mostrando que a escola pública contemporânea ela surge num contexto marcadamente de necessidades sociais, necessidades históricas de uma determinada classe, que é a burguesia que vai alcançando o poder político e precisa de uma instituição que lhe sirva, né, como lugar, locus privilegiado da formação das elites. Né? E só depois, no segundo momento, com as lutas sociais, é que a instituição escolar se torna também o lugar das massas, né? O lugar dos filhos das classes trabalhadoras. Então, o que é a escola? Escola, quem és tu? Né? Pergunta aí o Brandão. Concepções de ser humano. O que é ser humano? Né? Como nós nos tornamos humanos? Né? E aí tem todas as questões que nos colocam os desafios sobre a humanização, né? Os processos históricos, ontológicos de humanizar. Né? Vem aí, nesse debate, os problemas de pensar que tem algumas características que nos diferenciam das outras espécies, né? Dos primatas, porém, a gente fica naquela discussão de que a humanidade é algo que veio de um determinado lugar metafísico e que nós, ao longo da nossa trajetória, fomos... Rousseau fala isso, né? O bom selvagem, né? Então, é a sociedade que estragou a nossa humanidade, destruiu, né? Desvirtuou a nossa humanidade. Então, a gente tem expressões como, por exemplo, quando a gente assiste uma cena de uma tragédia humana produzida intencionalmente por algum ser humano, a gente fala, essa pessoa nem é humana. Quando, na verdade, se tem uma coisa que essa pessoa deixa formada, né, na chamada cultura humana, é humana. Porque só a humanidade é capaz de determinadas coisas, né, por mais absurdas, né, e por mais aberrações que elas possam parecer. O que é o ser humano? Como é que ele se constitui? Como é que nós podemos, na instituição escolar e nesse modelo de sociedade que a gente vive, produzir a humanidade naqueles que estão chegando, nas novas gerações que estão chegando? Qual é a tarefa? Qual é o trabalho que pode ser realizado para que isso ocorra? Então, aí, do ponto de vista dos fundamentos filosóficos, políticos e pedagógicos, que eu coloquei aí, essas duas colunas laterais, nós vamos assistir o desenvolvimento das diferentes concepções de educação. A concepção tradicional, tecnicista, a escola nova ativa e a crítico-dialética. E todas as suas variações. Né? Porque mesmo a perspectiva tradicional, ela tem teóricos, né? Se você pegar lá aqueles que discutem o currículo tradicional, né? Desde o Ralph Tyler ali, você vai ter divergências, digamos assim, dentro desse campo tradicional. A tecnicista também é uma concepção, uma teoria pedagógica que não se apresenta com as mesmas tendências, digamos assim. A escola nova também o Milton Duarte vai chamar que as teorias hegemônicas da contemporâneas, né, de hoje, odiernas, inclusive, elas são herdeiras da escola nova, são as pedagogias hegemônicas hoje, e a crítica dialética, que eu destaquei aí em amarelo,
não por acaso, né, porque é a partir dela que eu vou trazer alguns elementos aí para a gente pensar o currículo escolar e o currículo da educação física. Vamos para frente. Acho que consigo ficar. O meu aqui faltam 7 minutos para as 40. Pensando aí naquela margem de tolerância que vocês certamente me darão, eu vou conseguir ficar aí no tempo. Bom, eu trouxe aqui uma referência, Saber Escolar, Currículo Didática, isso aqui não é o Demerval Saviani, é a irmã dele, a Nereide Saviani. Essa aqui é uma edição de 2018, é a 7ª edição desse livro. Esse livro, eu considero ele fundamental para quem quer compreender um pouco mais as questões do currículo, os modos de organizar e produzir o currículo, né? E aí fazer o diálogo com a educação física. Né? Ela traz algumas reflexões em torno dos aspectos relativos ao saber escolar. Então, veja, eu estou fazendo aqui já uma diferenciação que não é meramente escolha por uma palavra, um termo. O currículo, ele é o espaço, né, o documento, alguns vão dizer o território, né, onde se decidem, a partir dos referenciais filosóficos, políticos, pedagógicos, científicos, né, se decide o que vai para dentro da escola. Se decide o conhecimento que vai para dentro da escola. Essa não é uma decisão qualquer. E esse conhecimento que vai para dentro da escola, ele precisa passar por um processo de, aí são várias terminologias, transposição didática, né, alguns vão dizer transformação do saber científico em saber escolar, né, ele precisa ser organizado numa forma de conhecimento específico que vai ser chamada pela Nereide Saviani de saber escolar. Então, o saber escolar não se traduz automaticamente do universo científico, das disciplinas científicas, para o currículo escolar. Certo? Então, depois nós vamos discutir se a ciência é, de fato, a referência para o saber escolar. Então, a Nereide Saviani faz essas perguntas, né, já na introdução, né, no capítulo 1º do livro. O que é? Em que consiste e qual a sua especificidade? Por que eu preciso colocar um escolar nesse saber? Existem outros saberes que não são escolares? Então, a ciência, o conhecimento científico, ele também é apropriado por saberes não escolares? O que dá essa especificidade ao saber escolar? Como que ele é constituído? Como que ele é criado? E aí ela coloca essas duas palavras aqui em parênteses: inventado e reinventado. Quem? Quem que inventa o saber escolar? Você pega o livro didático, as propostas curriculares, você pega a BNCC, ali tem um saber inventado. Então, quem faz isso com um determinado projeto, com uma determinada intencionalidade. Não conseguir desvelar as intencionalidades por trás do saber escolar significa, né, em última instância, reproduzi-lo acriticamente, e aí eu posso estar, inclusive, ajudando a conservar uma ordem social, um status quo, às vezes com o qual eu nem concordo, mas também não sei o que fazer para me posicionar frente a ele. Como é que ele é organizado para fins de ensino? E como que ele é transmitido, assimilado? Aqui ela coloca uma palavra que durante muito tempo ficou sendo assim, foi banida do contexto de algumas teorias pedagógicas. Se você falar em transmissão de conhecimento, quase que era uma heresia, principalmente das pedagogias hegemônicas aí do aprender a aprender. Né? Como é que você não transmite conhecimento? Bom, eu posso pensar que, de fato, não se transmite conhecimento quando se usa determinadas ferramentas. Né? A escola tradicional, por exemplo,
as ferramentas que ela usou para transmitir conhecimento são ferramentas que devem definitivamente estar superadas. Né? Mas isso quer dizer que todo o conhecimento que a escola tradicional optou por ensinar também deve ser desconsiderado? Então, são perguntas para a gente se fazer. Como é que esse saber escolar é organizado para fins de ensino? Como é que ele é, digamos assim, organizado ao longo da escolarização? Quem que decide? Como é que se decide o que vai entrar no primeiro ano, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio? Então, quando você pega, por exemplo, a BNCC ali traz uma especificidade do conhecimento da educação física escolar. Ela inventa, ela cria saber escolar. E ela, inclusive, dá pistas de uma organização para fins de ensino desse saber escolar. O problema é que o saber escolar que a BNCC traz é um saber desprovido de conteúdo. Ele não tem conhecimento na BNCC. Aquelas competências, objetos de aprendizagem, a expressão que ela utiliza, as competências, as dimensões de conhecimento se tornam uma miscelânea que fica, ao final e ao cabo, à mercê de cada professor e cada professora decidir finalmente o que vai ser ensinado, e como vai ser ensinado. Então, a Nereide traz esse alerta para a gente, importantíssimo. O conteúdo do processo pedagógico refere-se ao conjunto de conhecimentos cuja assimilação, apropriação, a escola deve propiciar aos educandos. E o método refere-se à necessária trajetória a ter percorrida para que isso seja garantido. Então, o que ela está dizendo? Currículo e didática constituem, portanto, conteúdo e método, constituem uma unidade dialética no processo de organização dos saberes escolares. Pode passar, Silvana? Aqui já deu 40, então agora eu vou tentar avançar para finalizar aqui dentro de um prazo aceitável, para não cansar ainda mais vocês. Então ela pergunta como é que se articula a unidade dialética, conteúdo e método na produção do currículo. Aí eu trouxe apenas um aspecto que ela destaca que eu considero central. Veja, quem se coloca em relação no currículo? Quando o currículo, então, vai ser organizado e pensado e sistematizado e depois colocado em prática, vai ser organizado, então, por fim, na prática pedagógica. São dois sujeitos. É sujeito do currículo o estudante, porque é para ele, que são pensados os saberes escolares, são suas necessidades históricas, suas necessidades sociais, que devem ser trazidas como referência, mas é sujeito também do currículo, e aí quando eu falo currículo, a unidade, conteúdo método, o professor. Então, sujeito estudante, sujeito professor, produzem e sofrem a ação dessa unidade, conteúdo método, ou o movimento, a influência dessa unidade dialética, conteúdo método na produção do currículo. Mas tem um outro elemento do currículo, que é um objeto. Esse objeto do currículo vai ser apresentado na forma de conteúdos, de conhecimentos, ou, para usar a expressão anterior, de saberes escolares. Então, a relação conteúdo-método, conclui a Nereide Saviano, implica a relação sujeito-objeto. Então, sujeito-objeto, estudante, conhecimento, conteúdo. Sujeito-objeto, professor, conhecimento, conteúdo. Sujeito, professor e estudante em relação entre si. Percebe? Que aí eu tentei colocar essas. Aqui tinha algumas petinhas, Silvana, que não saíram aí na exposição que você faz.
Eu tentei colocar aí um monte de setinha, colocando em movimento todos esses três polos aí, digamos assim, dessa relação, dessa equação. Como é que a gente faz, então, para explicar a unidade dialética, conteúdo e método na produção do currículo? Veja, então eu preciso compreender quem é o sujeito estudante, quem é o sujeito professor e quem é o objeto do conhecimento, o objeto da prática pedagógica, né, que são os conteúdos e os conhecimentos escolares. Vamos para frente, Silvana? Então, como se articula a unidade, continuando aí nessa discussão? A relação conteúdo-método implica a relação sujeito-objeto. Então, requer, exige que eu capture a estrutura do objeto. Então, eu, professora, nós todos, professores e professoras, nós precisamos conhecer a estrutura do objeto, fonte da nossa área de conhecimento. Que é o que alguns autores vão dizer, são as manifestações da cultura corporal, né? Codificada aí nos esportes, ginástica, jogos, dança, enfim, aquilo que lá na lista a gente colocou. Então, requer a captura da estrutura do objeto, porque nenhum desses fenômenos são naturais. Todos eles são histórico-culturais. Então, não basta dizer, eu tenho que ensinar o esporte como fenômeno histórico-cultural. Tá, mas o que significa dizer que o esporte é um fenômeno histórico-cultural? Então, professor, professora, capture a estrutura desses conhecimentos. Né? E a estrutura do sujeito. Eu preciso de uma compreensão de como é que se constitui a minha subjetividade, a minha consciência, além da subjetividade, a minha consciência, e a subjetividade e consciência do estudante. Porque elas também, a consciência, né, os processos psíquicos e o que a gente chama de subjetividade não são resultados naturais da inserção na cultura. Precisam também ser forjados numa determinada direção. Ou vocês acham, a gente acha que é por acaso que toda vez que o capital entra em crise e você precisa de uma reestruturação produtiva em nível global, em nível mundial, as reformas educacionais são apontadas para resolver os problemas sociais. Né? Então, não é por acaso. A educação escolar, que as reformas educacionais não estão pensando na educação no sentido amplo de humanização, estão pensando numa escola que forma um determinado tipo, né? Um determinado corpo social, né? Um determinado corpo produtivo. Na dialética do processo pedagógico, a relação conteúdo-método implica a relação currículo-didática. Então, capturar a estrutura do objeto, conhecimento, tem a ver com currículo, mas ao fazer isso, eu obrigatoriamente preciso pensar na estrutura do sujeito. Né? Ou seja, como aprendemos, como nos desenvolvemos, como nos tornamos seres humanizados, né? Uma perspectiva aí de formação ampliada. Pode passar? Então, a pedagogia histórico-crítica e algumas contraposições na pedagogia do aprender a aprender. Estou falando aqui, já anunciei algumas críticas, agora eu vou pontuar, vou passar rapidamente aqui, porque o meu tempo já está acabando. Veja, a pedagogia histórico-crítica se opõe ao relativismo epistemológico e cultural das pedagogias do aprender a aprender. Então, relativismo epistemológico diz respeito ao sujeito da produção do conhecimento. Né? Então, a ideia de que não existe um conhecimento verdadeiro, eu não tenho como chegar a verdades, ainda que provisórias, sobre a realidade, porque cada ponto de vista é visto a partir de um ponto. Então, se é o seu ponto de vista, é o meu ponto de vista, vamos embora para casa que o debate está encerrado. É lógico que eu estou aqui fazendo uma caricatura, né, de uma concepção que relativiza o processo, né, da produção do conhecimento científico. E também o relativismo cultural. Né? Nós somos muitas culturas. Nessa sala aí nós temos muitas culturas. Então, tem a cultura do professor, tem a cultura do estudante. Tem a cultura feminina, a cultura masculina. A cultura
indígena, a cultura... Então, é assim, veja, aí eu vou fragmentar. A cultura, ela cai, o conceito de cultura, cai num relativismo tão absoluto, como é que fosse possível um relativismo ser absoluto, que não é mais possível pensar um sujeito, né? Mas a menos que eu defina a sua identidade, aí a sua cultura. Então, na pedagogia histórico-crítica, a gente pensa, né, é possível pensar a cultura humana com todas as suas facetas, né, de diferença, com todos os seus antagonismos. A pedagogia histórico-crítica questiona os princípios pragmáticos, utilitaristas, que colocam como conhecimentos relevantes, lembra a estrutura do objeto? Coloca como conhecimentos relevantes aqueles que podem ser empregados na resolução de problemas cotidianos imediatos. O que as filhas das classes trabalhadoras precisam? Aprender a ler e escrever para entrar no mercado de trabalho. Resolver problemas imediatos do cotidiano. Né? Então, procurar um emprego, enfim, ter um curso técnico. Não estou dizendo que o curso técnico seja bom nem importante, mas quando eu penso em necessidades históricas, essa fala tem uma conotação. Então, o conhecimento escolar, então o saber escolar, é aquele necessário para resolver problemas do cotidiano. Portanto, ele não é um saber que advém das formas mais elevadas de conhecimento humano, que a gente encontra aí no âmbito das artes, das ciências, da filosofia. A pedagogia histórico-crítica opõe-se à ideia de que o professor é um mero organizador de atividades, um facilitador, para promover uma negociação de significado, construído no cotidiano dos alunos. Então, importa o que os alunos pensam sobre o fenômeno? Claro que importa. É meu ponto de partida. Meu ponto de partida é a capacidade que os alunos têm naquele momento, que estão diante de mim, de compreender os fenômenos sociais. É ponto de partida, mas ele não é ponto de chegada. Ponto de chegada é a possibilidade de elevar essa negociação, esse sentido de significado sobre a vida a um patamar de abstrações mais refinadas, mais complexas. Né? Vamos para frente. Aquela que promete uma coisa e não consegue cumprir, né? Elementos dessa concepção de trabalho. Identificação das formas mais elevadas desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente. Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo a torná-lo assimilável pelos alunos no espaço-tempo escolar. Não adianta, quer dizer, de pouco adianta reproduzir acriticamente as pedagogias críticas. Então, eu pego lá o coletivo de autores e eu tento repetir aquilo lá na escola. Porque o que se defende aqui é que essa conversão do saber objetivo tem que ser feita no planejamento do ensino. É no ato de planejar que eu vou me apropriar da estrutura do objeto, da estrutura do sujeito, e vou produzir o saber escolar. Então, os planejamentos prontos, né? Hoje eu estou com um projeto de iniciação científica que vai estudar o mercado de planejamento do ensino. As plataformas, professor, não perca tempo planejando. Não sei se vocês recebem isso no seu Instagram, nas suas timeline aí. Professor, está perdendo tempo com o planejamento do ensino. Eu te vendo o planejamento prontinho, basta você aplicar na escola. Né? E às vezes são bons planejamentos. Coisas divertidas, muitas atividades, coisas dinâmicas, mas o professor abriu mão da sua autoria na sua prática pedagógica. Portanto, o seu trabalho está planejado por outro. Então, o provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem saber objetivo como resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. Pode passar? Travou aqui para mim. Aí, pronto. Aí, agora apareceu. O currículo da educação escolar, 2 desafios. Dois, né? São 3. Eu pus 2, depois eu pus mais um e não mudei o título. Me perdoe. São 3 desafios para a perspectiva crítica. Eu tinha fechado a apresentação com 2, mas aí pensei em colocar mais um. Fundamentar-se numa relação dialeticamente estabelecida entre o campo de conhecimento
das ciências sociais e das ciências naturais. Esse é um velho dilema nosso. Né? Pensar a técnica como resultado do desenvolvimento histórico-cultural da relação de ser humano, ser homem, né? Natureza. Aí é ser humano, natureza. Né? E a gente ficou um tempão discutindo que ensinar a técnica é ser tecnicista. Técnica é produção humana. Ela se desenvolveu historicamente e alcançou um universo de práticas de manifestações culturais que são nossos objetos de estudo e devem ser também objetos de ensino. Apropriar-se dos estudos de matriz dialética sobre as relações entre pensamento e linguagem, sobre a questão cultural no processo de construção de significados pelos indivíduos, como também em relação ao processo de internalização da cultura. A singularidade dos sujeitos não anula o fato de que a sua subjetividade é histórica e socialmente constituída. Então, a singularidade é parte do processo pedagógico, mas não é ela que explica o sentido e significado atribuído pelos indivíduos aos fenômenos. E o terceiro desafio, compreender o trabalho docente no contexto atual das novas formas de ser das relações capital-trabalho, submetido, portanto, à sua lógica e às suas contradições, assumindo o compromisso com a emancipação humana. Então, é recuperar a nossa capacidade de pensar o que nós fazemos, atualizar o que nós fazemos, portanto, o currículo escolar, né? E aí, no caso aqui, a unidade dialética, conteúdo, método, nas necessidades históricas da sociedade capitalista de hoje. Para conservá-la? Não. Para construir, para produzir, né, no humano, como disse o Geneval Saviani, com isso eu encerro, pode passar, Silvana. Produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens, dessa emancipação literal dele. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que prefiram ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana, para que eles se tornem humanos. Nascer na cultura humana significa apenas começar a jornada de humanização. E essa jornada ela pode se dar na direção da alienação e ela pode se dar na direção da emancipação. E a tarefa escolar é uma das ferramentas que nós temos para fazer isso. Absolutamente insuficiente, mas uma ferramenta importantíssima. E, de outro lado, concomitantemente, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Então, eu encerro aqui, muito obrigada, e vou ficar aguardando aí. Eu deixei algumas referências que me inspiraram aqui nessa apresentação, depois posso compartilhar com vocês, sem problema algum, fica aí à disposição. Obrigada. Professora Gislene, obrigada pela reflexão nessa manhã tão produtiva, né? Pensar a educação física, como você bem colocou na sua fala, né? Não é só pensar na legitimidade, né? Que tanto a gente luta por isso, mas pensar nesse processo histórico que, na maioria das vezes, vai se perdendo, né? Excelentes reflexões, repetindo, você não estava escutando, né, professora Gislene? A gente acredita que foi uma manhã muito produtiva, né? Pensar em educação física. Na maioria das vezes a gente tem uma fala, né, que a gente precisa dessa legitimidade da educação física, mas ao mesmo tempo, como você bem colocou na sua fala, a gente precisa pensar no processo histórico, né? Reconhecer que esse processo histórico ele foi fruto de muitas lutas, né? Mas que na maioria das vezes a gente vê ele se perdendo, né? Ou até mesmo se constituindo de uma forma muito fragmentada, aligeirada, como você lembrou, né? Nesse processo do planejamento, o quanto a gente aqui no Estado, acho que nacionalmente a gente é bombardeado o tempo todo com essa forma de um planejamento aligeirado, né? Então,
Eu acredito que pensar a educação física nessa perspectiva, né, levando em consideração o social, o cultural, o histórico, a gente, quem sabe, ter esse reconhecimento, essa legitimidade futura. Agora, a gente vai ter uma fala breve do Silvan e, na sequência, a gente abre para as questões. Então, os estudantes, professores que estão aqui vão elaborando as perguntas, porque a gente tem alguns minutinhos para esse momento. Então, o Silvan, ele faz uma fala agora, você descansa um pouquinho e, na sequência, a gente faz as questões. Na verdade, Soraya, eu assim, pensando, né, na configuração que a gente tem, e tem um materialzinho que foi produzido até lá na aula inaugural do ProF, né, em vídeo, talvez possa até colocar ao final, né, então a gente mudar a ordem das coisas, se eles lembram não se importar, não sei se eles precisam de uma água, uma corridinha no banheiro, tá tranquilo? Tá. Porque aí a gente pode já até para abrir as questões, né? Porque também está bem frio aqui dentro, né, Gisele? Por incrível que pareça, estamos na sala Jatiuca, né, mais fria do Brasil. Aqui, porque, olha, é bem gelada a sala aqui, né, no centro de convenções. Enfim, acho que a gente pode abrir para questões, né? Para dialogar. Eu vou pedir só que, né, quem for fazer, não briguem, né? Um de cada vez, se puder vir aqui, né, para o Gisele poder ver, né, quem está fazendo a pergunta. Para dar tempo e aproveitando que eu estou mais perto do microfone, vou aproveitar essa rodada de questões e vou fazer uma questão que vem me intrigando muito, Gisele. Inclusive, você foi muito contundente quando você mostrou todo esse processo histórico da educação física e você citou que tem alguns, né, profissionais que vêm investindo na área para que a gente não fique só com o discurso da década de 80, que a gente considera uma década muito importante para a educação física, mas o meu sentimento é que tem uma lacuna muito grande, pelo menos dos 10, 15, 20 anos, em relação ao investimento da educação física para além das abordagens e tendências pedagógicas, né? Eu queria escutar um pouquinho mais de você. Como é que você vê esse debruçar dos profissionais da área da educação física para incorporar ou até mesmo complementar essa discussão das abordagens, das tendências pedagógicas? Tem um movimento, tem um grupo muito forte se fortalecendo, porque a gente sabe que é necessário para que a educação física escolar ela se mantenha em pé, né? Como é que você está vendo esse novo cenário? Porque é uma nova sociedade, né? Apesar da gente reconhecer que muitos dos preceitos, das discussões, elas são bem atuais, mas é uma nova sociedade, uma sociedade que tem outros interesses. E como está sendo esse investimento dos profissionais da educação física para fortalecer a discussão na área? Muito bem, temos o Samuel ali. Vou pedir para o Samuel vir até aqui, Giz, se você vê, né, o rosto do Samuel. Enquanto ele chega, o Passos também, né? Você passa tem uma questão. Acho que a gente pode reunir algumas questões, né, Giz, e você respondê-las. Eu vou aproveitar que o Samuel está chegando aqui, viu, Giz? Bem rapidinho, assim, uma provocação, né? Dá para compreender na sua fala, né, o que você aponta aí, até pelo título, né, da nossa palestra, como avanços, né, especialmente da educação física nessas duas questões de prática pedagógica e de currículo. Mas se pudesse assim, né, fazer uma síntese bem direta, objetiva, ainda que seja bem difícil, do que você tem considerado como avanços da educação física, especialmente na prática pedagógica, né? No currículo a gente está vendo aí a grande tragédia, né, que a gente está vivendo, né, tanto de formação de professores como, né, das escolas, com a BNCC sendo adotada, né, como currículo.
Mas eu digo da prática pedagógica mais especificamente, né? O que vocês têm observado aí como avanço nesse ponto? Obrigado. Vou passar para o Samuel agora fazer uma outra questão. Depois tem mais passos, né? Aí a gente fecha com essas 4 questões. Boa tarde, bom dia, professor Gisele. Bom, eu sou estudante do ProF aqui da UFAL, professor da rede pública do município de Maceió. A minha questão é uma coisa que eu convivo dentro no ambiente escolar, né? Você colocou a questão do planejamento e aí a discussão da concepção de homem, sociedade e tal. E a gente, vez ou outra, depara, né, isso dentro da nossa formação, no ProF e na escola. Né? Uma situação que a gente observou, apareceu a empresa FTD lá, né, apresentando os livros didáticos, mas o que me chamou a atenção é a questão do plano pronto lá, né, aquele planejamento pronto e tal. E eu fiquei observando os nossos colegas assim, né, e às vezes tem uns que diziam que era coisa... tivesse resolvido o problema, né? E aí na discussão do planejamento do ProF, ele dizia o seguinte, que a gente precisa mergulhar na realidade da escola, dos alunos, né? E fazer essa ponte entre o saber escolar, né, a questão do saber escolar e fazer esse canal com a realidade escolar. A outra questão, que junta a isso é a questão da concepção de homem, sociedade, escola, né, que a gente parece que não se apropria disso, não faz essa discussão dentro da escola. Eu queria fazer uma questão. Eu acho que isso vai na nossa questão da nossa formação, digo assim, continuado, porque a formação que a gente vê aqui na CEMED era formar jovens, empreendedores, tal, não sei o quê. Há essa carência, eu queria fazer essa colocação para poder assim, fazer essa discussão, se eu pudesse detalhar um pouco sobre isso. Obrigado. Só mais uma pergunta, por enquanto, nesse primeiro bloco. Professor Passos, pequenininha, tem uma página e meia. Meu nome é Antônio Passos, eu sou professor do curso de Educação Física, licenciatura, e, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-la pela exposição, né? E dizer que 2 coisas na sua fala me chamaram a atenção. Primeiro, a questão da visão de mundo, né? Ou seja, que você estratifica como sendo a visão de homem, de mundo, de sociedade, etc. E aí eu colocaria como uma visão de mundo, né? Juntando essas coisas todas. E depois a questão da fragmentação do conhecimento. Como a gente pode pensar nessa visão ampliada de mundo, né, de sociedade, etc., como você coloca aí, né, vivendo simplesmente dentro dos limites das nossas quadras, nos limites dos nossos laboratórios, nos limites das nossas disciplinas, né? Como é que a gente poderia migrar desses espaços ou desses mundinhos, né, e pensar de uma forma mais ampla, né, no sentido de a gente ter ampliar essa visão de mundo e, consequentemente, a gente intervir sobre ele. Então, eu acho que você dá algumas pistas ao longo da sua fala, mas eu gostaria que você explorasse mais essa questão, que são questões que chamam muito a atenção da gente, né, e que a gente precisa ampliar essa visão de mundo nossa para interferir sobre esse mesmo mundo. Obrigado. Obrigada, Passos. Professora Gislene, você pode ficar à vontade para responder as perguntas. Tá, obrigada. Obrigada, pessoal, pelas perguntas. Eu não entendi o nome do colega que fez a pergunta por último. Professor Antônio Passos, colega aqui do Instituto de Educação Física. Professor Gisele, você fica à vontade para responder em 15 minutos isso tudo. Uau! Vamos lá. Muito obrigada pelo diálogo aqui. Eu sei que a gente tem muitas coisas que a gente poderia conversar. Bom, vou tentar seguir a ordem aqui. Soraya, essa questão das tendências pedagógicas, teorias pedagógicas de educação física, nós sofremos aí. Agora aqui é uma elaboração que eu estou fazendo aqui de momento,
né? Talvez eu poderia depois sentar e me dedicar um pouco mais e talvez dizer coisas diferentes. Mas veja, nós ficamos durante algum tempo na disputa por qual abordagem era a melhor. Vamos falando assim, a grosso modo, não que isso seja negativo, foi errado, foi certo. Estou dizendo que, a grosso modo, ali finalzinho da década de 80, até meados da década de 90, eu acho até quase final da década de 90, havia essa disputa. Como é que classifica essas abordagens? Qual é mais crítica, qual é menos crítica? As tentativas de fazer com que uma se tornasse hegemônica ou não, enfim. E essas disputas, elas são, digamos assim, eu não vou dizer normais, mas elas são presentes no universo da produção de conhecimento. E alguns vão dizer, enquanto vocês ficaram lá disputando, a gente lá na escola ficou órfão. Enfim, diálogo de surdos, né? O Caparrós que faz essa expressão. Mas veja só queria fazer um detalhe, falar da minha trajetória aqui. Eu fui professora de educação básica por 9 anos e meio na rede municipal de Uberlândia, antes de ir para a universidade. Então eu vivi na educação básica esse momento. Depois é que eu fui para a universidade. Mas veja, uma teoria, ela não é um construto daqui da minha cabeça para resolver imediatamente o problema da realidade. A teoria é um processo de abstração, quer dizer, as categorias teóricas, os conceitos, as categorias analíticas, os conceitos teóricos, eles são processos de abstração do pensamento pela via de um referencial teórico-metodológico, portanto, pela via do conhecimento científico, né? Em que eu me aproprio dos dados e elementos da realidade, a partir de um objeto que eu quero compreender, conhecer, e aí, a partir dessa análise, eu digo algo a respeito daquele dado, daquele objeto, e veja, a realidade, o movimento é permanente, o movimento histórico é permanente. Qualquer teoria pedagógica, ela precisa ser desenvolvida ao longo de um processo. O Deneval Fabiano, você fala assim, a pedagogia histórico-crítica, ela está sintetizada no livro do Deneval Fabiani, que fala sobre a pedagogia histórico-crítica. Não. Aquilo ali foi a síntese inicial. Hoje, há um desenvolvimento. Essa teoria precisa ser desenvolvida. Por que ela precisa ser desenvolvida? Porque a realidade se modifica. Então, as necessidades históricas que lá na década de 80 o Deneval Fabiani apontou para a escola, ainda que permaneçam, elas têm naturezas diferentes, têm problemas diferentes, têm fenômenos diferentes que fazem com que essa teoria precisa ser desenvolvida. Uma teoria que não se desenvolve, ela tende a virar peça de museu. Então, é a nossa tarefa desenvolver as abordagens pedagógicas. O que ocorreu? O deslocamento do debate sobre as questões curriculares e pedagógicas para as questões identitárias, para as questões da subjetividade, ela esvaziou um pouco a disputa, que eu acho que a disputa poderia ter, a disputa no sentido assim, de desenvolver essa teoria pedagógica. Então, houve também um deslocamento das preocupações, né, por questões emergentes que apareceram no contexto da educação, da filosofia, das ciências sociais, né? Então, das questões políticas, econômicas. Então, é nossa tarefa para desenvolver essas teorias, né? Então, eu vejo hoje grupos que estão fazendo isso no sentido da educação escolar, publicando aí, tem um livro coordenado pelo André Malina, que faz uma perspectiva histórico-crítica de ensino do esporte e outros contextos. Lá em Uberlândia, eu vou entrar na questão dos... olha, eu falei lá em Uberlândia, gente, eu estou aí com vocês, tá? Eu vou entrar na questão do Samuel. Ai, que vontade de cair. Lá em Uberlândia, Samuel, essa questão do planejamento pronto, né, como se coloca, né, a realidade, a importância desse planejamento, pensar na realidade dos estudantes e tudo, eu vou fazer uma ponderação junto com você. Pensa comigo
coisa é, cada instituição escolar, e o Vitor Paulo fala isso, constitui um grupo social, com características, peculiaridades, singularidades, formas de se relacionar próprias. E não adianta, você pode estar na mesma rede de ensino, se você muda de escola, parece que você está em outro lugar. Por quê? Porque as instituições escolares, elas se constituem como um grupo social, elas formam uma unidade. Nesse sentido, cada escola tem uma realidade diferente. Mas se eu saio desse universo da singularidade e entro nas particularidades, por exemplo, de uma cidade, né, no interior, uma cidade grande, as realidades, essas realidades diferentes, elas já ganham uma conotação mais comum. Então, a realidade da escola pública em Uberlândia não se difere dentro de cada escola. Dentro de cada escola, eu identifico às vezes, problemas de relacionamento, a forma como se dão a constituição dos espaços e tudo mais. Se eu vou para mais amplo, eu penso a realidade de Alagoas, de Minas Gerais, a realidade da educação em Alagoas. Então, todas as escolas estaduais de Alagoas sofrem o impacto das políticas educacionais com a mesma intensidade. Se eu penso na realidade educacional brasileira, quando chega essa BNCC, como rolo compressor sobre todos nós, todas as escolas tiveram que lidar com isso. Então, percebe que a ideia de realidade escolar tem elementos de diferenciação, mas tem elementos também de unificação, de unidade. Né? Então, o planejamento, quando eu falo do planejamento, quando eu penso na questão da visão de homem, mundo, sociedade, que vai se expressar no planejamento, isso tem a ver com aquilo que eu falei, acho que quase no final, na questão da autoria docente. A autoria docente pressupõe que o professor, ao organizar o seu planejamento, ele pode fazer isso individualmente, mas a gente sempre tem dito que o melhor dos mundos é a gente ter na nossa organização da escola, do trabalho pedagógico na escola, um tempo dedicado à formação continuada de forma coletiva, né? O planejamento coletivo do trabalho pedagógico, ele é o espaço onde eu posso desenvolver isso que a gente está chamando de autoria docente. Então, eu vou trazer para estudo do processo de planejamento toda essa realidade, né? de uma dimensão macro, né? E aí, então, eu tenho que pensar a sociedade brasileira, né? A conjuntura, onde é que o Brasil está nesse cenário internacional, qual o impacto das coisas que acontecem com a classe trabalhadora no Brasil, né? Em relação ao currículo escolar. Então, a formação de um sujeito, de um cidadão, eu acho que dialoga também um pouquinho com o que o Antônio colocou, a formação de uma consciência, de uma visão de mundo ampla, crítico-dialética, não é algo que possa se dar numa perspectiva, num movimento meramente do currículo em si, mas de um projeto político, que é um projeto político pedagógico da escola, mas é um projeto político de classe. Então, é na prática social que a consciência se constitui. Não é assim, eu entendo, olha, veja, eu estou dizendo que é muito importante a gente se apropriar da teoria do conhecimento científico. Fundamental. Mas a minha consciência, ela é síntese de múltiplas determinações. Cada consciência aqui é um concreto. É síntese de múltiplas determinações. Então, os espaços de luta social, eles são os espaços privilegiados para a formação e ampliação da nossa visão de mundo. Então, o engajamento, e aí você veja, que hora que o professor vai fazer isso, né? Que hora que nós vamos fazer isso? Mas eu estou fazendo aqui. É o engajamento nas lutas sociais mais amplas. É que a gente vai confrontando o que a gente faz na escola e a gente vai vendo as necessidades históricas. Né? Então, é nesse diálogo da prática pedagógica com
a totalidade social. E a totalidade social é a totalidade das lutas sociais, dos antagonismos de classe. Né? Então, é na prática social que constitui as consciências. Né? Então, o Debevos fala lá de uma consciência transitiva, intransitiva. Agora eu não me lembro das expressões lá. Mas, enfim, ele fala lá das formas de manifestação da consciência, até uma consciência crítico-dialética. Então, não é um processo assim, espontâneo. Né? Eu preciso de lutas, eu preciso estar na luta social. Né? E o que a gente tem vivido, Antônio, é cada vez mais uma fragmentação do trabalhador. Né? As formas de exploração, né, as reformas trabalhistas, ela tem individualizado cada vez mais a noção de formação humana. Então, você tem que investir no seu capital cultural, você precisa se reciclar, você indivíduo. Né? Não é uma categoria profissional como coletivo, como sujeito coletivo, não é uma classe, não é um conjunto de forças sociais, é você. Né? Para você enfrentar um mercado cada vez mais volátil, que amanhã já está exigindo um outro tipo de trabalhador, então você precisa ter ferramentas para se atualizar permanentemente. Né? Como é que se amplia a visão de mundo se fragmentando dessa forma? Né? Então, eu acho que... E aí, Silvano, os avanços, eu acho que são muito poucos no campo da prática pedagógica. Mas eu quero dizer que professores e professoras de educação física têm... Eu falo isso da época que eu estava na educação básica, mas também agora trabalhando com a formação continuada, então muito perto, né, de formação continuada, professores e professores de educação física têm tentado bravamente incorporar, internalizar, compreender a produção teórica da educação física. Eles fazem isso de diferentes formas, né, para que as suas aulas de educação física, para que a sua prática pedagógica seja uma prática pedagógica que cumpra um papel relevante na educação física, no currículo escolar. Né? Então, a superação, por exemplo, da hegemonia da instituição esportiva, eu entendo que isso é um avanço que está consolidado. Você fala, mas não tem professor que rola bola e dá esporte o ano inteiro. Claro que tem, mas eu acho que eu penso que nós precisamos fazer um trabalho empírico grande disso no Brasil, mas eu penso que já não é mais predominante na escola. Né? A tentativa de incluir temas como danças, capoeira, veja os trabalhos apresentados no Congresso. Né? São trabalhos, às vezes, de professores da educação básica, de estudantes da graduação, que estiveram nos estágios fazendo. Então, há um avanço nessa identificação de que a educação física não é sinônimo de esporte. Isso não é qualquer coisa de superar. Não foi um desafio fácil de superar. Olha a força que ainda tem a instituição esportiva na nossa sociedade. Né? Então, não é pouco desafio. Agora, um outro desafio que eu percebo na perspectiva da prática pedagógica é que as propostas curriculares oficiais, e aí eu vou dar exemplo da Base Nacional Comum Curricular, ela já não ganha mentes e corações tão facilmente como, por exemplo, os CCNs ganham. Os CCNs, eles foram, apesar de não terem sido colocados, né, na mesma lógica da BNCC, a BNCC se coloca como um documento geral, orientador, né, enfim, é só base, né, mas os mecanismos de opressão sobre os professores da BNCC estão sendo muito mais fortes do que da BNCC. Os supervisores, eles checam o diário dos professores para ver que colocou o código lá. Então, essa opressão, ela traz uma reação. Então, sentir-se oprimido faz com que essa categoria profissional, a nossa categoria profissional, passe a reagir. Então, eu acho que isso é um avanço, né, para a prática pedagógica, né, porque os professores estão buscando, então, né, as perspectivas aí, as possibilidades primeiro, de entender o que aquele
Frankenstein, que é a BNPP. Né? Então, isso está exigindo deles um engajamento, né? Com estudo, com leituras, com busca de referenciais, e que talvez no âmbito aí de 20 anos atrás, né? Não se colocaram. Eu vejo assim, esses avanços. Acho que é isso. Excelente, professora Gislene. Penso que a gente precisa debater mais sobre isso e estendendo o convite da sua vinda aqui para Maceió, para que a gente possa dialogar mais, ter um espaço mais estreito de diálogo acerca das questões da educação, da escola, da educação física. Agora a gente passa para o vídeo. Você tem esse tempo, Gislene? Acho que o vídeo é rápido, né? 7 minutos. Sim, Então, perfeito.
Bom, um probleminha técnico aqui, né? Acho que daqui a gente vai ver, será? Na verdade, nesse vídeo, né, o pessoal fazendo alguns relatos sobre o ProF, eu acho que o mestrado profissional, para quem não conhece ainda dos meninos, das meninas, né, pessoal de fora, é um mestrado profissional em rede, né, nacional, são mais de 20 universidades vinculadas, né, e institutos federais vinculados ao ProF. Nesse último ano, abriu 300 vagas de mestrado em educação física escolar, né, no Brasil todo. No nosso polo aqui em Maceió, foram 10 vagas, agora com indicativo de ampliação para 12 vagas. Então, é um mestrado aí que está em crescimento. Temos o Samuel como nosso representante oficial do ProF, né? E a professora Leísa, a professora Soraya, a professora Leonéia, né? O professor Antônio Felipe também, até aqui conosco. Estamos ampliando também, devemos ampliar também o grupo de professores e professoras, né? E ele é voltado especialmente para professores que estão na rede básica de ensino, né? Ou concursados ou contratados. Tá? Essa é uma condição atualmente, né, para poder prestar o ProF. Mas ele vem com o intuito de estabelecer até um pouco disso que a Gislene falou hoje, né, dessa ponte e dessa relação mais imbricada, né, entre diferentes saberes, mas especialmente entre os saberes escolares e o saber científico. Né? Havia aí uma certa, né, na verdade, uma certa distância, né, estabelecida por muitas barreiras, né, no Brasil, né? Não cabe aqui elencar, né, todas elas, mas havia uma distância, né, nessa construção dos saberes. Havia também um não entendimento, né, dos professores e professoras das escolas, né, básicas do país como produtores de conhecimento também, né, basicamente, né, eram entendidos como reprodutores de conhecimento. Né. Então, a ideia, né, do ProF é um pouco dar esse protagonismo, né, a esses professores, também no processo de produção do conhecimento, de organização dos saberes, né, e de crítica, né, também a esses saberes construídos nos contextos escolares, né, e qualificar, né, promover formação continuada. Esse era, né, o plano decenal 2014-2024. Ele foi completamente atropelado e golpeado, né, ao longo desses 10 anos, mas a proposta original era formar 50% dos professores da rede básica do país mestres, né, até 2024. Né? Essa meta não vai ser alcançada, né, mas era uma meta bem ambiciosa, é um projeto de país, né, como disse o Gislene, um projeto de educação, né, e que, né, o ProF é parte desse movimento e, felizmente, né, no IF, nesse último ano, conseguimos, né, entrar nesse barco aí que tem navegado, né, a duras penas, com muitas tormentas, que é esse Programa Nacional, né, de Formação de Professores para a Educação Básica. Tá? Então, né, para os nossos alunos, né, que estão aqui, alguns já terminando, né, colegas que estão aí que a gente não conhece, né, mas que estão aqui conosco, são bem-vindos. Né? A gente vai começar agora um processo de abrir vagas, né, para alunos especiais nas turmas do mestrado. Essa é uma forma de, para quem está aí, às vezes terminando a graduação ou já terminou, né, e começando a se aproximar do programa de mestrado. É uma conquista, né, histórica aí do IF, da Educação Física da UFAL, que ano que vem completa, inclusive, 50 anos. Temos aqui alguns e algumas representantes dessa luta histórica, né, a professora Betinha, o professor Passos, Leísa, Alexandre, que já estão aí nesse processo de longa data. Tá? Eu acho que era isso, Soraya. Esse vídeo, né, posso depois compartilhar, pedir para compartilhar na página do IF também. Né, são relatos aí de alunos das primeiras turmas do mestrado profissional nacionalmente, né, a gente ainda não tem os nossos primeiros mestres, né, então é bem interessante ouvir esses relatos e ouvir como que o ProF tem mudado, né, a formação
e a atuação desses professores. Né? Acho que une aí duas coisas, né? Essa ambição profissional, né? Tem os concursos aí talvez sendo retomados. Que eu sei, por exemplo, aqui por perto, o concurso do governo do estado de Sergipe, né? Que dá para abrir agora. Então, para quem está se formando já pode fazer, né? E consequentemente, né, já poder galgar aí também uma vaga no mestrado profissional. Tá? Acho que era isso. Obrigada, Silvana. Bom, gente, vamos encerrar essa manhã tão proveitosa, mais uma vez agradecendo a fala da professora Gislene. Uma satisfação tê-la conosco remotamente, mas o convite, mais uma vez, para o presencial está estendido. Agradeço o Silvano por todo o apoio midiático, tecnológico, aos professores e professoras presentes, estudantes também, e demais que estiveram nessa manhã fria, mas calorosa de produções científicas, que está um frio, a sala está gelada, dizendo. Então, a gente se dá por encerrado. Tem um certificado que muito provavelmente será enviado por e-mail, e a gente quer uma foto com todo mundo, aproveitar a tua presença aqui na tela, que está sendo projetada. A gente vai fazer uma foto com todos os presentes, e a gente pede que vocês venham aqui para frente. Dá tempo de passar um batom? Tá ótimo. Vou tirar o óculos, pelo menos. Para onde que eu olho? Olha para a sua câmera, Giz, para a sua câmera. Para a sua câmera você vai estar olhando para a gente. Muito bom. Obrigado, Giz. Eu que agradeço, gente. Um abraço a todo mundo. Espero vocês com um abraço. Bom dia, bom dia. Um abração. Obrigada. Falamos depois. Valeu. Beijo.